Boa noite, meus irmãos. Graças e paz a todos. Meus irmãos, antes de irmos à pregação propriamente dita, gostaria de, nesse último momento que teremos juntos, nesse final de semana, agradecer aos irmãos pela recepção, pelo cuidado conosco. Estivemos muito felizes em estar com os irmãos, saibam disso. Nós, enquanto batistas reformados, cremos na comunhão entre igrejas, cremos que a Igreja do Senhor, como temos estudado ao longo desses dias, se manifesta em assembleias locais, mas é uma só igreja em Cristo. Por isso é uma grande alegria desfrutar e ter o prazer de ter algo tão próximo que é a comunhão dos santos com a Igreja Batista Reformada em Russas. Amém? Agradeço, meus irmãos, pela minha esposa e minha filha também. Estão muito alegres de estar com os irmãos. Foi um momento de edificação para nós também, poder passar tempo conversando melhor com o pastor Edivando. O módulo foi bem corrido, né, pastor? E poder conversar também, conhecer outros irmãos em Cristo Jesus. Amém? Um outro momento que eu gostaria de ter antes da pregação é que alguns irmãos me pediram algumas indicações de livros sobre os puritanos. Sobre os puritanos, meus irmãos, existem 2 livros muito bons traduzidos em português. Um é Santos no Mundo, tá bom? Pela editora Fiel, e o outro é Gigantes de Deus, também pela editora Fiel. Ambos tratam sobre os puritanos e tanto o nosso irmão Heiken como também o pastor Packer fizeram um ótimo trabalho em conseguir mostrar a diversidade de pensamento que havia entre os puritanos e ao mesmo tempo a unidade deles em Cristo. Amém? Lendo Os Puritanos, a editora Estandarte tem feito um trabalho excelente, tem vários livros do Thomas Watson. Ele é alguém de grande instrumentalidade para consolo, exortação do coração. O livro dele, A Arte do Contentamento Piedoso, é um livro traduzido e vale muito a pena ser lido. O outro livro, nós iremos considerar um pouquinho hoje, é Adoração Evangélica, do Jeremiah Burroughs. Jeremiah era um congregacional, um independente, esteve presente na Assembleia de Westminster e foi um daqueles que teve que romper com a Assembleia de Westminster por ter uma convicção de um sistema de governo, que é o que nós cremos, congregacional. Então, somos muito instruídos por esse livro, meus irmãos, principalmente pela ideia da presença do Senhor no culto. Exatamente sobre isso que nós iremos considerar de maneira mais detalhada hoje à noite. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Levítico, então, no capítulo 10. Livro de Levítico, capítulo 10. Vamos ler, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 7. Levítico, capítulo 10, do 1 ao 7. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: venham e tirem os seus parentes de diante do santuário, e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel,
poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Oremos ao Senhor. Deus santo e bendito, suplicamos mais uma vez o teu favor, Senhor. Estamos diante da tua palavra para considerar um tema de enorme importância, Senhor Deus, importância imensurável, que é a adoração ao teu santo nome e a tua presença com o teu povo, Senhor Deus, enquanto és adorado. Nos instrui mais uma vez, Senhor. Instrui nosso coração, Santo Espírito. Nos ensina acerca da presença do Senhor com o seu povo. Nos ensina, Senhor, que quando nos reunimos em assembleia solene, experimentamos de maneira toda especial, Senhor Deus, a tua presença no meio do teu povo. Que essa verdade, Senhor Deus, instrua o nosso coração em reverência, em alegria, em expectativa, Senhor, e em santo temor. É o que nós imploramos a Ti em Cristo e Te agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, essa passagem que nós estamos considerando hoje é o tema, ou é a passagem que guia os sermões que Jeremiah Burroughs produziu nesse livro, ou compilou nesse livro. E nós temos algumas verdades muito importantes a tratar. Mas o cerne do culto cristão, o cerne da adoração do povo do Senhor, é entender quem Deus é e onde Deus está quando Ele é adorado. E nós aprendemos que Deus ele é santo e que Deus está com o seu povo quando Ele é adorado. É exatamente essa a primeira verdade que nós aprendemos quando nós lemos esse fatídico episódio de Nadab e Abiú. Nós vamos considerar essa passagem e tirar algumas lições importantes sobre elas. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto é sobre o caráter de Deus e a sua presença no culto. Ou seja, nós lidamos com a pergunta, como eu disse aos irmãos, quem é o Deus que nós adoramos, irmãos? Quem é o Deus que nós adoramos? Essa pergunta ela é crucial para que nós possamos nos aproximar do Senhor de maneira adequada, meus irmãos. O Senhor, ao longo da Escritura, Ele revela para nós o seu caráter, os seus atributos. O Senhor não somente dá a conhecer da sua vontade na Escritura, Ele se revela para nós. Ele se revela para nós de maneira graciosa, Ele se revela para nós de maneira didática, se acomodando à nossa percepção, falando a nós em palavras que nós podemos compreender, apesar de falar sobre coisas inefáveis. E o Senhor também, meus irmãos, nos revela ou se revela para nós de maneira gloriosa. Isso é incontestável. Quando nós olhamos para a Escritura, nós não somente somos instruídos didaticamente sobre Deus. O Senhor apresenta, sim, diante de nós imagens, apresenta metáforas e apresenta claramente explicação sobre o seu caráter, mesmo que nós não consigamos esgotar com a nossa percepção aquilo que o Senhor revela. E isso é importante, meus irmãos, porque comumente as pessoas vão às Escrituras com objetivos inadequados. Qual é o seu objetivo ao ler a palavra de Deus? A palavra do Senhor não é primeiramente sobre nós, a palavra do Senhor não é primeiramente sobre as nossas necessidades, a palavra do Senhor é sobre Deus. Portanto, sempre, sem exceção, irmãos, que nós vamos até a palavra do Senhor, ou nós ouvimos a palavra do Senhor, nós precisamos nos perguntar o que o Senhor está me ensinando sobre Ele na sua palavra. O que o Senhor está me ensinando sobre o seu caráter, o seu ser, os seus atributos, a sua obra de redenção em Cristo e também a sua vontade. Nós não podemos ir até a palavra do Senhor para nós também tentarmos fazer a nossa própria lista de moralidade. Não, nós precisamos entender quem Deus é e aí sim a sua vontade tem peso para nós. Aí sim nós nos preocupamos de coração e de forma sincera em obedecer ao Senhor. Precisamos entender, primeiramente, quem é Deus. O Senhor, então, nos ensina nessa passagem, meus irmãos, que somente um entendimento correto de quem é o nosso Deus, pela operação do Espírito, capacita o coração a se aproximar do Senhor de maneira devida. No livro de Levítico, especialmente, o Senhor ele destaca um dos seus atributos, meus irmãos, que é a sua santidade.
Quando nós falamos que Deus é santo, nós não falamos sobre apenas uma qualidade do seu caráter. Nós falamos sobre algo essencial em Deus. Seu amor, sua misericórdia, sua justiça. Deus é santo e essencialmente santo, meus irmãos. Esse é o tema de Levítico. Significa que quando, então, nós nos reunimos como crentes para adorar a Deus, nós estamos nos reunindo para adorar um Deus santo. Essa é uma mensagem central nessa passagem onde nós vemos o Senhor consumindo Nadab e Abiú. E essa santidade, ela não pode ser tomada por nós de maneira abstrata. Em que sentido? As pessoas falam sobre a santidade do Senhor como se fosse algo que, na verdade, na prática não tem, meus irmãos, significado nenhum. Eles falam sobre a santidade de Deus, mas isso não produz no coração deles uma reflexão sobre o que isso demanda no culto público. Quando nós falamos sobre a santidade do Senhor, nós estamos falando sobre a sua excelência acima de tudo, de todas as suas criaturas, mas também de que o Senhor ele é imaculado e zeloso pela sua glória. É isso que nós vemos aqui, meus irmãos. Quando Nadab e Abiú se aproximam do Senhor, observem que eles são consumidos e então o Senhor fala algo, ele explica por que eles foram consumidos. Atentem ao versículo 3. E Moisés disse a Arão: isto é que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo. O Senhor é zeloso pela sua glória. E o que Nadab e Abiú fizeram agrediu a glória do Senhor. Nós vamos ver já como eles agrediram a glória do Senhor. Mas observem então que o Senhor reúne o seu povo no momento da adoração, os sacerdotes se aproximam dele e então, de alguma maneira, eles afligem, afrontam a glória do Senhor e por isso eles são fulminados. Lembrem-se, o Deus que nós adoramos, é isso que o Senhor está dizendo, é santo, eu sou santo. Portanto, quando a minha assembleia estiver reunida, eu serei santificado, mostrarei a minha santidade, ou serei manifestado como santo naqueles que se aproximam de mim. Observem essa citação de Jeremiah Burroughs. Deus é um Deus infinitamente limpo de todo o pecado. E por isso, quando vamos adorar a Deus, precisamos envergonhar-nos da nossa falta de santidade, assim como fez o profeta Isaías em Isaías 6. É Deus um Deus santo? Então que eu tenha cuidado quando vier diante dele. Que eu não traga comigo o amor por algum pecado, pois o Senhor o odeia. E que eu tenha cuidado para não jogar sujeira no rosto da santidade de Deus. Mas que eu entregue a minha alma para ser totalmente controlada por ele. Esforça-te para haver harmonia entre a santidade do teu coração e o Deus infinito. Isso é santificar o nome de Deus. Quando a consideração desse atributo de Deus provoca tal efeito em meu coração que eu me esforço para chegar diante de Deus com um coração adequado. Entendam, Jeremiah Burroughs não está falando que nós podemos nos purificar por nós mesmos, mas que entender quem Deus é deve produzir uma resposta adequada no nosso coração diante desse atributo do Senhor. Significa, meus irmãos, que entender que hoje eu irei me reunir com meus irmãos para adorar um Deus santo deve gerar no meu coração quebrantamento, humilhação, reverência, santo temor pela presença do Senhor. Infelizmente, meus irmãos, esse é um aspecto que parece que foi esquecido, não só pelas igrejas pentecostais. Às vezes nós falamos sobre os nossos irmãos pentecostais e nós falamos sobre a irreverência que às vezes eles manifestam no culto. Mas, meus irmãos, muitos dos reformados esquecem que Deus está presente no culto, se aproximam dele de forma vazia, irreverente, não intencional, com um coração que também não está demonstrando resposta à santidade de Deus e à sua presença no culto. Portanto, entender o Deus que nós louvamos e adoramos deve produzir no nosso coração uma resposta santa à santidade de Deus. Esse é o ponto aqui. Tanto que no livro ele lista outros atributos, muitos outros, que o crente deve meditar para ter uma disposição correta de coração e praticar o culto a Deus. Deus é espírito,
Portanto, não estamos apegados em elementos materiais, a não ser os que o Senhor estabeleceu, a Santa Ceia, o pão e o vinho. Deus é verdadeiro, portanto, devemos lembrar que devemos nos aproximar dele em espírito e em verdade, por meio da Escritura e com sinceridade de coração. Deus é eterno, Deus é presente, Deus é imutável, Deus é um Deus vivo, Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, portanto, sonda a nossa mente e coração. Deus é santo, Deus é misericordioso e Deus é justo. E todos esses atributos que Jeremias considera no livro são santos. Essa é a melhor expressão. São santos, são de um Deus santo. A sua misericórdia e graça é uma misericórdia graciosa e santa também. Portanto, meus irmãos, nós não encontramos na Escritura nenhum tipo de aconselhamento, instrução, direcionamento para que os crentes se aproximem de Deus de forma leviana. Para que os crentes se aproximem de Deus, como alguns dizem, da maneira como eu quiser, simplesmente por meio da minha sinceridade. Não, nós precisamos entender quem é o Deus que nós adoramos. Esses entendimentos dos atributos de Deus, eles são suficientes, meus irmãos, para operar no coração temor santo. Pensar que o Deus que nós adoramos é um Deus santo, deve então gerar no coração essa resposta adequada. Mas Jeremias diz que há algo ainda mais especial que os crentes precisam considerar. Que esse Deus que nós conhecemos na Escritura, que é todo-poderoso, todo santo, todo gracioso, ele está presente com o seu povo quando nós o adoramos. Saber sobre a beleza e os atributos do Senhor move o nosso coração em direção a ele, mas saber que ele está entre nós quando o seu povo o adora deveria gerar ainda mais santo temor em nós, meus irmãos. Os crentes, eles costumam fazer coisas durante o culto que eles não fariam na presença de nenhuma autoridade. Eles costumam permitir que seus filhos façam coisas que eles não permitiriam diante de nenhuma autoridade. Mas parece que, por nós pensarmos na graça de Deus, a parte da sua santidade, nós achamos que podemos então afrontar o Senhor e estar na presença dele de qualquer forma, ignorando então a sua presença santa. Deus está com o seu povo quando ele é adorado. Isso é uma promessa, meus irmãos, que nós recebemos ao longo da Escritura. Isso é prometido a nós em Êxodo, vamos até Êxodo, capítulo 20. Vamos ler o versículo 22 ao 24. Êxodo capítulo 20, versículo 22 ao 24. Observem o que diz o nosso Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei, não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre eles vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Atentem, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. O Senhor promete que em todo lugar onde o seu povo o invoca, esse aqui é o sentido. Celebrar a memória do nome do Senhor é adorá-lo. Em todo lugar onde o Senhor então é invocado e adorado pelo seu povo, o Senhor promete que estaria então ali na presença do seu povo e os abençoaria. Essa mesma linguagem é utilizada por Cristo em Mateus 18, meus irmãos. O Senhor diz: aonde tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ou invocando o nome do Senhor, pela autoridade do Senhor, ali ele também estará. Alguns dizem que esse texto se limita à questão da membresia, mas se nós entendermos o texto assim, nós removermos a centralidade do que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que aonde a sua assembleia solene está reunida, ele está presente, por isso ela tem autoridade para praticar atos tão importantes quanto receber e remover membros. Mas o Senhor está dizendo, onde a minha assembleia se reúne, invoca o meu nome, ali eu estou presente para os abençoar. Portanto, meus irmãos, a questão da autoridade, do poder e da glória de Deus não pode ser entendido como algo distante de nós, mas com Deus sendo pessoal, estando presente com o seu povo,
para o abençoar. Ele é o Deus que sonda os corações, Ele é o Deus que sonda a mente, Ele é o Deus que vem pessoalmente receber o culto do seu povo. Quando nós nos reunimos, meus irmãos, o Senhor pessoalmente vem receber a nossa adoração. Isso deve trazer ao nosso coração santo temor e grande alegria também, irmãos. Santo temor e grande expectativa de recebermos da mão do nosso Rei tudo o que nós precisamos. Sermos alimentados, supridos, abençoados por Ele. Uma outra citação de Jeremiah Burroughs. Ele traz uma pergunta comum aqui. Mas Deus não está presente em todo lugar? Sim, com toda certeza. Em todo e qualquer lugar que estivermos, sempre estaremos perto de Deus. Deus sempre está perto de nós, cuidando de nós. Não é apenas quando estás adorando a Deus que está perto dele. Quando pecas contra ele, quando praguejas, quando profanas o seu nome ou o dia do Senhor, ele ainda está perto de ti e te vê. Mas apesar de estarmos perto de Deus, com respeito à sua presença essencial, existe uma forma mais peculiar e especial de nos aproximarmos de Deus quando o adoramos. Portanto, meus irmãos, se nós desejamos adorar o Senhor de maneira devida como crentes, precisamos começar pela dedicação em conhecer o nosso Senhor revelado na palavra. Amém? Precisamos entender quem o Senhor é e precisamos lembrar que Ele está no nosso meio. E à medida que nós compreendemos isso, semana após semana, cada culto no dia do Senhor se torna ainda mais glorioso. Aqueles que acham o culto do Senhor monótono, aqueles que acham a adoração do Senhor como algo repetitiva, muito provavelmente não tiveram nenhum vislumbre do ser e da graça do Senhor ao longo da semana. Se de fato nós estamos dedicados em conhecer o nosso Deus, entender quem o nosso Senhor é, se ao longo da semana, pela meditação, pelos meios privados de graça, pela reunião de oração, pelo culto do domingo anterior, nós fomos edificados, genuinamente alimentados, tivemos as nossas mentes limpas e purificadas, nossos olhos abertos para contemplar de maneira mais nítida ao Senhor, a expectativa de encontrar de forma especial com Ele no próximo culto é ainda maior. E cada culto, meus irmãos, nós nos aproximamos de Deus de maneira mais quebrantada e aperfeiçoados e preparados para encontrar com Ele em culto. Conhecer o Senhor, meus irmãos, faz com que a nossa experiência de adoração ao seu santo nome seja cada vez mais profunda e adequada diante dele. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é que se Deus é santo, nós precisamos nos aproximar dele pelos meios providos e ordenados por ele. Nós estamos considerando um texto aqui, meus irmãos, onde vamos voltar a Levítico 10. Onde Nadab e Abiú foram consumidos na presença do Senhor. Mas o Senhor não determinou que o seu povo se reunisse para adorar, para trazer juízo sobre o seu povo. Não é isso que nós lemos como promessa. Nós lemos que o Senhor ordena que o seu povo se reúna, que o seu povo invoque ao seu nome, para que então ele venha até o seu povo e o abençoe. Não para trazer juízo, meus irmãos. Nós acabamos de ler isso em Êxodo 20 e 24. O Senhor ele promete estar ali para ser adorado e promete, meus irmãos, que ele instituiu o culto como meio de desenvolver fortalecido, somos santificados e abençoados de toda forma pelo Senhor. E tinha acabado de ter essa experiência antes da fulminação de Nadab e Abiú. Vamos ler o capítulo anterior, o capítulo 9. Veja o versículo 18 ao 24, meus irmãos. Capítulo 9, versículo 18 ao 24. Aqui, Arão está oferecendo sacrifício por si mesmo e pelo povo. E observem então que há todo um detalhamento de Arão cumprindo cada aspecto do culto que o Senhor ordenou. No versículo 18 diz assim: Depois Arão matou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão
entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar ao redor. Entregaram-lhe também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, o que cobre as entranhas, os rins e a membrana do fígado, e puseram gordura sobre o peito dos animais, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Atentem. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Observem que a experiência que eles têm antes da fulminação de Nadab e Abiú e a descrição, meus irmãos, do que aconteceu ali nos ajuda a entender melhor o que aconteceu com Nadab e Abiú. Nós vemos Arão cumprindo cada ato de culto que o Senhor havia estabelecido, fazendo a oferta pacífica, o holocausto, a oferta pelo pecado. Então ele desce do altar, o Senhor se manifesta em glória diante do seu povo, e o povo então treme, e o povo então se apavora. Não, meus irmãos, o Senhor consume o quê? O holocausto. Então o povo dá gritos de alegria, eles vibram e se prostram com o rosto em terra. Santa adoração, santa reverência, santa alegria. E a lição aqui é clara, meus irmãos. Somente Deus provê o meio pelo qual nós podemos nos aproximar dele. Os dois textos têm uma expressão que são chave aqui. Saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto. Saiu fogo de diante do Senhor e consumiu Nadab e Abiú. O Senhor consumiu o holocausto. E quando o Senhor consumiu o holocausto, o povo então se alegrou na presença do Senhor. Deus provê, meus irmãos, o único meio pelo qual nós podemos nos aproximar dele. Se Deus é santo, imaculado, se o Senhor abomina o pecado, meus irmãos, como nós podemos nos aproximar do Senhor? Pelo meio prescrito por ele. Na antiga aliança, o Senhor utilizava e ensinava isso por meio dos holocaustos, dos bois, dos carneiros. Mas nós sabemos que o meio que o Senhor proveu para que nós nos aproximássemos dele foi o Santo Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu a Cristo. A sua ira foi derramada sobre ele. Nós podemos então nos alegrar na presença de Deus e não nos apavorar. Não precisamos temer, meus irmãos, se nós estivermos na presença do Senhor por meio do holocausto, por meio do sacrifício vivo de Cristo, nós podemos entrar na presença do Deus Santíssimo e nos alegrar. Porque aquele que experimentou o fogo da ira do Senhor, meus irmãos, aquele que experimentou a ira do Senhor sobre si para que nós não experimentássemos, nos permite nos alegrar no culto da adoração do nome do Senhor. Nós podemos nos prostrar diante de Deus. Entendendo isso na experiência anterior que eles tiveram tido, então a pergunta deve estar na sua mente agora. O que Nadab e Abiú fizeram que fez com que o Senhor os consumisse e não o holocausto? O texto responde para nós, meus irmãos. Vamos ao Levítico 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não havia lhes ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Algumas pessoas focam na expressão fogo estranho aqui. E eles querem adivinhar o que era esse fogo estranho. Será que era um incenso que Deus não gostou do cheiro e por isso os consumiu? De forma alguma, meus irmãos. O Senhor não é um Deus afetado por paixões. O Senhor, ele é fiel à sua palavra. O foco do pecado de Nadab e Abiú aqui está na expressão algo que ele não lhes havia ordenado.
Essa é a questão aqui. O problema do que eles fizeram diante do Senhor é que, entendendo a santidade de Deus, havendo contemplado a glória de Deus e havendo sido direcionado constantemente pela sua palavra sobre todas as coisas, aqueles homens ainda então desobedecem a palavra de Deus, desonram a glória de Deus pela quebra do mandamento que o Senhor havia lhes dado, e então apresentam diante do Senhor um culto que ele não havia ordenado. O Senhor, ele não somente provê a nós, meus irmãos, o meio pelo qual podemos nos aproximar dele. O Senhor, por ser santo, ele prescreve a forma como ele deve ser adorado, os elementos do culto que são adequados a Deus. E por que isso? Observem, se Deus é santo, significa que ele deve ser adorado de maneira santa. Você compreende a santidade de Deus de forma perfeita? Exaustiva? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Se Deus é santo, nós precisamos prestar a ele um culto que seja correspondente à sua santidade e à sua excelência. E só há um que conhece de maneira exaustiva e perfeita a santidade de Deus e a sua excelência e a sua glória. E quem é, meus irmãos? É o próprio Deus. É o próprio Deus. O Senhor não entregou a nossa criatividade, criar um culto que fosse à altura da sua santidade. O Senhor não entregou as nossas invencionices, tentar meditar sobre a santidade de Deus e então arriscar ou tentar apresentar algo que fosse agradável a Ele. Não. O Senhor é tão gracioso que Ele nos permite nos aproximar dEle pelo sangue do Seu Filho e prescreve a nós a adoração correta e devida, porque ninguém, além dEle, conhece de maneira perfeita a Sua glória e a Sua santidade. Por isso, Ele nos dá, Ele nos prescreve, Ele nos orienta quais são os elementos e a forma que Ele deve ser adorado. Somente nos submetendo à palavra de Deus, somente nos submetendo à prescrição do Senhor, podemos cultuá-lo de maneira agradável. Isso aqui os reformados têm entendido como o princípio regulador do culto, meus irmãos, que o Deus Santo prescreve a forma adequada de culto na sua palavra, de maneira que ele seja santificado pelo seu povo, diante do seu povo e no mundo. Alguns acham que essa prescrição é algo reservado ao Antigo Testamento. Mas lembrem-se que o culto é como é no Antigo Testamento, porque Deus é santo e Deus não muda. Ele é o mesmo Deus. E apesar de que as sombras e os elementos presentes no culto do Antigo Testamento são esclarecidos em Cristo, na nova aliança o Senhor ainda prescreve os meios pelos quais ele abençoa e se faz presente para ser adorado com o seu povo. Nós precisamos entender isso. Assim como ele prescreveu, meus irmãos, a antiga aliança, a forma adequada de culto, ele prescreve na nova aliança, onde nós temos ainda mais revelação da sua glória, mais entendimento da sua santidade, uma melhor compreensão da sua presença conosco. E essa é a argumentação do autor de Hebreus no texto que o pastor Elivando leu agora há pouco. Vamos até Hebreus 12. Não vamos ler todo o texto, porque nós lemos agora há pouco. Vamos ao versículo 25. Hebreus, capítulo 12, verso 25. Vamos ler até o 29. Tenham cuidado. Não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois, se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, que tenhamos a graça,
pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A palavra servir aqui, meus irmãos, a tradução dela pode ser cultuemos a Deus ou adoremos ao Senhor. Lá, nossos irmãos dos Estados Unidos chamam exatamente o culto de serviço. A palavra serviço aqui é adoração. Ele diz, olha, por causa da nova aliança e da glória dela, que é superior à aliança anterior. Vocês não chegaram ao monte, vocês chegaram à Assembleia dos Santos. Vocês não chegaram ali ao monte onde vocês viram a glória do Senhor por meio de relâmpagos, de fogo, de maneira terrível. O próprio Deus está no meio do seu povo, em Cristo Jesus, com o seu Santo Espírito. Vocês estão contemplando a Assembleia dos Santos. As sombras não são mais sombras, elas estão reveladas diante de nós. Há ainda mais glória na nova aliança. Portanto, retendo um reino inabalável, adoremos ao Senhor com agradabilidade, prestemos ao Senhor um culto que seja agradável a Ele, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Toda a argumentação do livro de Hebreus é mostrando a superioridade da nova aliança sobre a antiga. E agora, meus irmãos, nós vemos que cumpre ainda mais prestarmos ao Senhor um culto racional na glória da nova aliança, meus irmãos. O Senhor prescreve na nova aliança, pelo sangue da nova aliança de Cristo, o meio para nós nos aproximarmos dele. E o Senhor, assim como na antiga aliança, determinou meios de graça para abençoar o seu povo. Na nova, ele estabelece meios de graça da nova aliança para abençoar o seu povo e ser cultuado pelo seu povo. O Senhor ordena a nós, na sua palavra, a leitura da sua palavra, cantar a sua palavra, ver a sua palavra nos sacramentos, na ceia e no batismo, ouvir a sua palavra na pregação. Nós temos no Novo Testamento o Senhor guiando a igreja, ordenando a igreja e nos dando os elementos de culto que a sua igreja deve prestar a ele. E por que nós prestamos o culto dessa maneira? Porque o nosso Deus é fogo consumidor, irmãos. Deus gracioso, mas santo. E santo, gracioso e santo. A sua graça, ela é uma graça santa, meus irmãos. Por meio de Cristo, todo aquele que se aproxima por meio de Cristo, grato, quebrantado e submisso, procurará honrar e adorar a Deus pelos meios que ele também estabeleceu. Ao entender que eu só posso acessar ao Senhor por Cristo, que o Senhor proveu para mim, eu entendo que eu também só posso adorá-lo de maneira agradável pelos meios que ele estabeleceu em Cristo para mim. Entender a salvação, entender a santidade de Deus, a minha dignidade, a obra de Cristo que me permite me aproximar do Senhor só por Ele, meus irmãos, só por Ele, nos leva a santo temor e então a uma submissão de todo o coração aos meios que o Senhor prescreveu para ser adorado. Portanto, a lição aqui é que o Senhor diz, eu serei reconhecido como santo naqueles que se aproximam de mim. Como? Por meio do seu culto. Deus ele é manifestado como santo por meio do culto que oferecemos a ele. Nós poderíamos conhecer o caráter ou o que os pagãos tinham na mente sobre os seus deuses olhando para as falsas adorações deles. Nós chegávamos em uma adoração a Moloque, nós veríamos crianças sendo sacrificadas, nós veríamos prostituição, mutilação. Isso nos mostra como os deuses pagãos são satânicos, como eles são perversos, como na mentalidade daquele povo eles estavam se prostrando diante de falsos ídolos carnais, perversos, que refletiam o pecado do seu coração. O que o Senhor diz é, na minha assembleia não. Quando as pessoas olharem para o culto cristão, por meio do culto cristão, Deus deve ser proclamado e reconhecido como santo. O Senhor é reconhecido como santo por meio do culto que nós prestamos a Ele. Quando nós, a igreja do Deus vivo, cultuamos ao Senhor, testemunhamos do caráter de Deus, testemunhamos diante do mundo de quem é o nosso Senhor, de que nós o amamos, o honramos, porque Ele é um Deus santo que se aproxima de nós para nos abençoar. Portanto, irmãos, quando alguém entra em nossas igrejas e o culto é uma bagunça, e o culto é desordenado,
E o culto é fundamentado em doutrinas de homens, como Cristo diz em Marcos 7. Esse povo me adora, mas eu não recebo a adoração dele, porque me adora como preceitos de homens. Nós não fomos chamados a adorar a Deus como preceitos de homens, por preceitos de homens, mas pelos preceitos de Deus, meus irmãos. Quando nós não fazemos isso, as pessoas entram e então elas dizem, eu posso ficar aqui. Porque esse povo adora a Deus como eles querem. Esse povo adora a Deus com carnalidade, com preceitos humanos. Nós falamos e testemunhamos ao povo, meus irmãos, algo que é mentiroso e falso sobre Deus, e isso é gravíssimo. Portanto, o Senhor diz negativo. Eu serei santificado naqueles que se aproximam de mim. Ou porque eles estão cultuando de maneira agradável, e então fogo que sai diante do Senhor consome o holocausto e todo o povo se alegra, ou eu serei santificado, derramando sobre eles juízo e rejeição àquela adoração, porque eu sou santo. É exatamente isso que nós aprendemos, meus irmãos, com a aproximação de Nadab e Abiú por meios não prescritos pelo Senhor. O último ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos é que Deus ele é reconhecido como santo, proclamado como santo, por meio do povo que se aproxima dele, por meio do culto, por meio do povo. Vamos voltar a Levítico 10. Vamos ler novamente essa passagem de maneira que o Santo Espírito grave ela em nossas mentes e em nossos corações. Versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão, isto é que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Não somente o culto, a adoração ao Senhor foi ordenada para ser santa, ou seja, de acordo com aquilo que ele prescreveu, mas o povo que se aproxima dele deve ser um povo santo. E como nós nos apresentamos, meus irmãos, de maneira adequada e santa diante de Deus? Já vimos o meio, o Senhor Jesus Cristo, mas existem dois testemunhos importantes. Primeiramente é pelo nosso proceder. Pelo nosso proceder. E quando nós falamos sobre proceder cristão, sobre ética cristã, nós estamos falando sobre crentes submissos à palavra de Deus. Crentes que vivem por meio da palavra de Deus, porque o justo viverá pela fé. E fé na palavra de Deus, irmãos. Portanto, se Deus é santo e nos conduz de maneira santa pela sua palavra, um povo santo é um povo que se submete à palavra santa. Uma conduta santa, uma conduta que está de acordo com a palavra do Senhor. Portanto, o princípio regulador do culto, ele antecede o culto, ele é um princípio regulador da vida. O povo que se apresenta diante do Senhor só se apresenta porque há um holocausto, meus irmãos, em Cristo Jesus. Porque há um sacrifício que nos permite nos aproximar dele. Porque nós sabemos que o Senhor é santo, sua palavra é santa, o seu holocausto, o Senhor Jesus Cristo, é santo. Nós entramos na presença do Deus Santo de acordo com a sua palavra. O proceder. A maneira como nós procedemos no culto ao Senhor. A maneira como nós vivemos, meus irmãos, diante do Senhor, deve ser uma maneira santa. Mas não só isso. Não é só uma questão de externalidade e conduta, mas o nosso coração também deve estar santificado diante do Senhor. Isso é um ponto muito interessante, meus irmãos. Observem o que o Senhor ensina ao povo de Israel aqui. Saiu fogo de diante do Senhor e consumiu Nadab e Abiú. Consumiu ou não consumiu? Consumiu, o texto diz isso. Mas olha só que coisa interessante. Vamos continuar lendo o que acontece com esses homens após serem consumidos. Arão se calou. Versículo 4. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, venham e tirem os seus parentes diante do santuário e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas
túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. O que nós vemos é que sai fogo diante do Senhor, e o texto diz, consome Nadab e Abiú, mas as suas túnicas elas estão intactas. E o que o texto mostra para nós é que aqueles homens eles são enterrados assim. Então, irmãos, olhem o que o Senhor coloca diante de nós. Nós temos sacerdotes que nos capítulos anteriores foram consagrados externamente. Eles receberam a aspersão do sangue, eles ofereceram os sacrifícios que o Senhor havia prescrito para eles, eles estavam vestidos com todo o aparato sacerdotal, e então eles se aproximam do Senhor com o coração desobediente, e eles são consumidos. Mas quando eles são consumidos, eles permanecem externamente ou aparentemente santos. O Senhor está mostrando que não é só uma questão de externalidade, irmãos. A túnica ficou lá. A túnica santa, o colar santo, o mitral santo, todos os aparatos sacerdotais estavam em Nadab e Abiú, mas não havia vida ali, porque corações impenitentes se aproximaram do Senhor. Portanto, nós também santificamos o nosso coração diante de Deus enquanto o seu povo. Essa é a diferença, meus irmãos, entre ir ao Senhor por meio de Cristo e tentar se apresentar ao Senhor por qualquer outra via. Naquele caso, o fogo consumiu o holocausto. Aqui o Senhor consumiu Nadab e Abiú, consumiu os ofertantes que se apresentaram diante dele de maneira indevida, pecaminosa, sem honrar o Senhor no seu coração. Observem o que Jeremias Burroughs fala sobre esse ponto. Ele diz, os santos santificam a Deus em seu coração, quando temem a Deus como um Deus santo e o reverenciam e amam como um Deus santo. Eles o santificam em suas vidas quando mostram a glória da santidade de Deus. Aí então Deus é santificado. O Senhor não está atento somente a externalidades, irmãos. O Senhor diz que a nossa verdadeira adoração ela é feita em submissão, sim, por meio da palavra, sim, mas uma coisa não exclui a outra. A adoração genuína vem por meio de um coração quebrantado, grato a Deus, reverente, que ama a glória do Senhor. E esse alerta é dado ao povo do Senhor desde o Antigo Testamento. Abre em Deuteronômio 10. Deuteronômio 10, vamos ler o versículo 12 ao 17. Observem a exortação que o Senhor faz ao seu povo. Deuteronômio 10, 12. E agora, Israel, o que é o que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo o que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. O Senhor não estava satisfeito com a circuncisão na carne, irmãos. Ele não diz que meramente mandamentos externos era o que o agradava. Ele diz, a minha palavra é santa, portanto andem na minha palavra de todo o coração. Circuncidem o coração de vocês. O Senhor orienta Israel a fazer isso. E observem que essas mesmas palavras, essa mesma ideia, está quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre os 2 mandamentos. Em Mateus, meus irmãos, no capítulo 22, ele diz, amai o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O salmista, no Salmo 51, versículo 17, diz que o sacrifício que agrada ao Senhor é um espírito quebrantado, um coração
humilde. Portanto, o povo do Senhor o santifica não somente por meio de externalidades mortas, mas com corações vivos que amam e honram e louvam e adoram e entendem a santidade de Deus e reconhecem a sua dignidade e então agradecem pelo sacrifício de Cristo, então se submetem à sua palavra para fazerem então, meus irmãos, mesmo como pobres pecadores, um culto que é agradável e temente ao Senhor em Cristo Jesus. Essa é a beleza do culto. E Deus presente, como um Pai gracioso e misericordioso, por causa de Cristo e por meio daquilo que Ele prescreveu, recebe o nosso culto, meus irmãos. E não pensem que é um culto perfeito. Não pensem que não há mácula. São pecadores ainda. Mas por causa do sangue do Cordeiro e dos meios de graça da nova aliança, nós somos santificados e abençoados enquanto nós honramos ao nosso Senhor. Quando nós cultuamos ao Senhor, meus irmãos, nós temos vindo prestar culto a Ele em que situação, em que estado? Nós estamos conscientes da Sua presença. Nós temos repudiado o pecado do nosso coração. Jeremias Borrogo diz que esse texto nos ensina que no culto nós nos aproximamos de Deus. E por isso o culto ele é tão sem graça para alguns homens, porque a carnalidade é tanta. E a presença da santidade de Deus, meus irmãos, é real no culto, ao ponto de eles não terem prazer de se aproximar do Senhor, mas de se entregarem à sua carnalidade, ao ponto de não experimentarem de nenhum tipo de edificação e, portanto, então eles fogem da presença de Deus. Observem o que ele diz, Jeremias Borrogo aqui. Se adorar a Deus é aproximar-se dele, então negligenciar a adoração a Deus é afastar-se dele. Essa é a conclusão lógica e é algo terrível. Essa é a sentença que será pronunciada no último dia do juízo. Apartai-vos de mim. Considerem isso, vocês que se afastam de Deus. Vocês que negligenciam a adoração a Deus em família, em secreto, no seu quarto, na congregação, na comunhão dos santos. É possível que a vida toda de vocês tenham dado pouco valor e considerado a adoração a Deus como coisa de pouca importância. O que vocês têm feito esse tempo todo? Vocês têm se apartado de Deus esse tempo todo. E quando a sua consciência for iluminada e despertada para ver como estão longe de Deus, isso será algo terrível para vocês. Por meio do culto, nós nos aproximamos de Deus. E é por isso que os genuínos crentes e adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade e amam o culto público, porque Deus está presente para abençoar o seu povo por meio de Cristo, por meio dos meios da graça que Ele estabeleceu em Cristo, para ser honrado, reconhecido como santo e edificar, fortalecer e derramar todas as bênçãos da cruz ao coração do seu povo. Para finalizar, temos algumas reflexões finais. Meus irmãos, quando nos apresentamos diante do Senhor, reconhecendo quem Ele é e respondendo a isso em santo temor e humilhação, por meio de Cristo, através dos meios de graça, nós podemos estar seguros e alegres, porque o nosso Deus estará presente para nos abençoar. Mas se nós temos nos aproximado do Senhor, não somente pelos meios de graça, meus irmãos externos, porque isso está presente na nossa igreja, mas se nós temos nos aproximado do nosso Senhor com um coração puro, longe dele, sem considerar a sua presença, sem santificá-la em nosso coração, nós corremos risco de juízo. E esse juízo pode não ser físico e visível, como foi no Nadab e Abiú, mas será espiritual, assim como foi para eles também ali, tenha certeza disso. Portanto, se aproxime do culto do Senhor por meio de Cristo, certificando-se que você está nele, participando de cada meio de graça com todo o coração, porque cada meio foi estabelecido para o seu bem, para a glória de Deus, mas para a sua edificação. Os puritanos diziam que são os pastos verdejantes do Senhor colocados diante de você. Cante ao Senhor com todo o coração. Ouça a palavra do Senhor para aprender dele juntamente com a congregação. Ore ao Senhor sabendo que estamos reunidos e na presença dele, diante do trono de graça para encontrar graça. Participe dos sacramentos com pureza de coração para que a sua alma seja alimentada do corpo e do sangue de Cristo.
participe. Se você fizer isso, você tem certeza, a segurança, a garantia de que Deus estando presente, você irá honrá-lo e experimentar de todas as suas bênçãos através do sacrifício do Senhor. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Deus santo. Ó Senhor, Deus, Tu que estás presente entre nós, Senhor. Obrigado por nos receber por meio de Cristo, Senhor. Tu que és todo puro, imaculado e santo. Por meio do sangue santo do Cordeiro, nos aceita e nos recebe, Senhor. Por meio do sangue da nova aliança, Senhor, podemos nos aproximar de Ti, Senhor Deus, para sermos abençoados, Pai. Portanto, te suplicamos que enquanto filhos Teus e igrejas Tuas, Senhor Deus, continuamos perseverando nos meios de graça, Pai, como os meios estabelecidos e prescritos por Ti para sermos abençoados. Como os elementos do culto, Senhor Deus, que de fato prestam honra a Ti, porque estão submissos à Tua palavra santa, à Tua prescrição, Senhor Deus. E nós imploramos a Ti que façamos isso de todo o coração, Senhor Deus, com dedicação, abandonando o nosso pecado, Senhor, deixando toda a discórdia e malícia, Senhor Deus, deixando com que a nossa alma seja controlada e conduzida pelo Teu Santo Espírito diante de Ti, Senhor Deus, e participando, Senhor Deus, do culto e da adoração ao Teu santo nome, com santo temor, mas também com grande alegria, porque Tu vem ao meio do Teu povo para ser honrado e nos abençoar, Senhor. O que nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Desde já te agradecemos. Amém e amém, Senhor.